Qual pode ser o próximo time a cruzeirar? É meio que um crossover, vamos falar assim, entre o estilo do Guardiola e o estilo do Klopp. Mais um sábado e mais um perguntas e respostas, né? Estamos aqui de novo com o Vitor Geron para responder a pergunta que vocês mandaram aí pra gente. Seja muito bem-vindo, Vitor, de novo. De novo, e aí, Lucas? Vamos ver o que o pessoal preparou para hoje, né? Agora que estamos esquentando aí com o futebol no Brasil, na Europa, o pessoal tá querendo saber muita coisa da gente. Tem umas perguntas bem interessantes aqui e eu já vou começar perguntando aqui para você a pergunta do Marcos Antônio. Ele mandou a seguinte: o que você acha da possível contratação do Thiago Alcântara pelo Liverpool? Eu acho, de modo geral, não só a contratação por um todo, mas como ele encaixa, né? Acho que vale desenvolver um pouco isso. É interessante, né? Porque é uma contratação que foge um pouco dos padrões do Liverpool, que vinha sempre apostando muito em jovens, assim, em desenvolver jogadores. O Thiago Alcântara já tem 29 anos, é mais experiente, mas o Klopp sempre foi muito admirador do Thiago Alcântara, né? Pelo estilo de jogo. Ele foi formado no Barcelona, muito tempo no Bayern, né? Que o Klopp acompanhou tão de perto. Eu fico curioso mesmo para imaginar como que ele seria ali no meio-campo do Liverpool, porque teoricamente ele seria para a posição do Wijnaldum, né? Que também tem esse estilo, mas o Thiago Alcântara para mim é mais jogador. Então eu acho que o Klopp tá buscando esse, assim, o Liverpool ganhou já uma Champions League, ganhando a Premier League, ele precisa criar alguma coisa para melhorar para o ano que vem, né, para a temporada que vem e voltar a conquistar títulos. Não dá para ficar na mesmice. Então acho que ele tenta trazer, busca esse jogador que dá uma qualidade para o meio campo ali na hora de armar jogada, de segurar, de tocar de lado quando precisa e acelerar quando precisa. É uma contratação bem interessante, assim, mesmo não fugindo um pouco, né, da característica do Liverpool do Klopp. Eu acho interessante porque é meio que um crossover, vamos falar assim, usar essa palavra, entre o estilo do Guardiola e o estilo do Klopp. Porque o Thiago, assim, mesmo ele não sendo a peça-chave do Guardiola durante a passagem no Barcelona, nem no Bayern de Munique, o Thiago foi um pedido pessoal do Guardiola e ele traz toda aquela ideia do, entre aspas, do tic-tac, do passe, do trabalho da bola. Faria muito mais sentido, assim, na nossa cabeça, ele ir para o City, como um pedido também do Guardiola, e o Klopp elogiando ele, essa possibilidade. O pessoal tem falado muito que ele é menos intenso, vamos dizer assim, do que o estilo do Liverpool, né? O Liverpool joga muito pressionando outro time, tanto na posse de bola como na posse de bola do adversário, sempre marcando em cima, etc. Mas eu acho que é uma mudança, como nem você falou, assim, o Thiago, na minha opinião também, ele é muito mais jogador que o Wijnaldum, então, tipo, eu tô curioso pra ver. Eu gostaria de ver o Thiago no Liverpool, eu gostaria de ver essa mudança na equipe como um todo, um jogador com mais ainda passe de bola. Eu acho que é um passo à frente aí pra esse time do Liverpool já, que é difícil dar um passo à frente, né? Um time muito bem formado. É como você falou, é importante ter essa variação, né? Por mais que a característica do Liverpool seja um pouco diferente, quando você tem um jogador com essa qualidade para mudar, variar um jogo ali, com certeza o teu time tem muito a ganhar, né? Para uma eventualidade ou uma situação específica, assim. Eu acho que o Thiago, pra mim, é um jogador que entra naquela lista de pouca mídia e muito futebol que o pessoal gosta tanto de discutir assim na internet, né? Com certeza. O Guilherme Luiz quer saber, o Gabigol está no nível dos centroavantes brasileiros que jogam na Europa? Daí ele cita Gabriel Jesus, Firmino, etc. Olha, é interessante a gente comparar, assim, se a gente fosse pegar o Gabigol e falar quem é o Gabigol da Europa? Quem joga no mesmo estilo? Porque o Gabriel Jesus não é o mesmo estilo do Gabigol, é outro. E o Firmino também não. O Firmino não é um striker, ele é muito mais um playmaker, ele sai muito da área para armar jogadas para os pontas entrarem no livro. É difícil você citar hoje um atacante brasileiro que faz essa função que o Gabigol faz aqui. Eu pensando agora, eu não encontro nenhum. Eu acho que o Gabigol hoje ele tem nível de Europa. Se ele se encaixaria voltando para o futebol europeu, eu não sei. Mas eu colocaria ele no mesmo nível, digamos assim, de Gabriel Jesus, de Firmino, um pouco abaixo ainda por falta de experiência, mas eu colocaria sim. É que é difícil você comparar estilos tão diferentes, né? E eu acho que falta esse estilo pro Brasil hoje, né, na Europa.
Sem dúvida. E o Brasil ficou com esse vácuo, assim, de centroavantes, né? Porque a gente sempre foi acostumada, teve Romário, teve Ronaldo, aí veio o Adriano com seus problemas, que não conseguiu manter por muito tempo. Tinha uma expectativa por um tempo do Pato, que seria um grande jogador, chegaria ao nível de seleção ou não. Aí o Luiz Fabiano acabou ocupando a vaga, o Fred também foi da seleção, e ficou quem que é o próximo centroavante? Eu concordo com você que o Gabigol, ele tem essa diferença, né, para esses jogadores, porque o Gabigol, de fato, ele é um jogador mais de área, né, um definidor, assim. Apesar dele não ser grandão, como a gente acostumou a ver muitos centroavantes, as últimas temporadas dele, ele mostrou que sabe fazer gol, ele tem o faro de gol, a finalização ali, dentro da área, ele é muito bom, né? E justamente a passagem da Europa dele tenha sido um pouco frustrada por isso, porque você tem que desenvolver um pouco mais o que o Gabriel Jesus conseguiu desenvolver, o Firmino, né, que tem outras características de sair mais, buscar jogo, marcar, mas eu acho que com o Jorge Jesus, ele tem evoluído também. Então, assim, eu acho que ele tá nesse nível, é difícil a gente projetar se ele repetiria no Flamengo o que ele está fazendo em outras equipes, mas com certeza hoje ele está muito mais pronto do que na primeira saída dele, né? Porque é nítida a evolução do Gabigol. Muita gente achava o Gabigol fominha, na época do Santos até. Hoje ele é um cara que joga muito pro time, evoluiu muito nesse sentido de dar o passe, de servir o companheiro, de buscar a melhor colocação. Então eu acho que ele caminha para ser, assim, talvez o principal nome do ataque do centroavante brasileiro, né? Como você disse, também não tem muito, né, com essa característica. Surgiu o Matheus Cunha agora, que também é bem jovem e parece ser um cara que também mais de área. O próprio Richarlison, eu acho que em algum momento ele vai começar a ficar mais na área, assim, porque eu acho que ele tem essa característica de centroavante. Ele já mostrou em alguns momentos que ele pode jogar ali. Então eu acho que ele tá nesse bolo e não deixa a desejar. Com características diferentes, ele não tá atrás de nenhum deles, né? Eu acho interessante a gente também considerar o seguinte: nem todo atacante, o melhor atacante brasileiro, não necessariamente ele vai dar certo na Europa, assim. São coisas muito diferentes. Lógico que se o cara é um ultra craque, você pega tipo Fenômeno, Romário, dá certo na Europa se ele quiser. Mas você coloca, por exemplo, o Fred, durante 2 ou 3 anos, ele era indiscutivelmente o melhor atacante brasileiro, centroavante falando, né? E ele é um jogador que nunca deu realmente certo na Europa. Não tô falando do Fred hoje, tem muita gente assistindo falando, Fred, não sei o que lá, não. Calma, gente. Fred, há uns 8 anos atrás, 9, ele era o homem no futebol brasileiro, centroavante, indiscutivelmente o melhor centroavante, entendeu? Não quer dizer que o Gabigol, por não dar certo na Europa também, não vai ser o melhor não pode ser o melhor centroavante brasileiro algum dia. Mas acho que é muito cedo também pra gente, vamos dar uns anos ainda, eles são novos, né? O Gabriel Jesus, o Gabigol, o auge normalmente chega com uns 26, 27 pelo menos, então vamos dar uns anos pro pessoal se desenvolver, né? E é curioso porque até foi citado o Firmino, né? O Firmino, quando foi pro Liverpool, muita gente achou que era piada, assim, o Liverpool contratando o Firmino, o cara não é nada. E, de repente, deu certo no time, evoluiu muito também e virou um grande jogador. Então, é bem isso. Não quer dizer que o cara é um fenômeno porque tá na Europa e nem que ele não vai dar certo ou que você tá jogando no Brasil não vai ser um bom jogador. Muito relativo. Vamos agora pra pergunta de outro cara que virou figurinha carimbada aqui no Perguntas e Respostas, né? O guardanapo musculoso. Acho que o nick dele, acho que marca bastante também, né? Ele perguntou o seguinte: se os times brasileiros jogassem a Premier League, que posição ficariam? Aí ele citou Flamengo, Grêmio, Palmeiras e Santos. Então, assim, vou ser bem sincero, assim, o Flamengo, se mantivesse o nível de 2019, talvez brigasse ali por um G4, quem sabe, um G6. Agora, é muito complicado você... Por exemplo, o Palmeiras sem Dudu. O Palmeiras sem Dudu, hoje, eu como palmeirense, eu não vejo o Palmeiras nem no G4 do Brasileirão, entendeu? Quanto mais no G4 da Premier League. Você coloca Santos, o Santos ainda não se encontrou em 2020, não é o Santos de 2019, tem outro treinador, outro time. E você coloca um Grêmio que está tentando se reencontrar também, né? Um Grêmio que foi muito bem nos últimos anos e o ano passado meio que deu umas tropeçadas que meio que decepcionaram boa parte dos torcedores, né? Eu coloco assim, eu vejo uma posição de meio de tabela para
todos eles. E tirando o Flamengo, que talvez brigasse por uma Champions, uma Europa League. Eu não coloco o Flamengo como um dos 4 grandes na Premier League, apesar de ser um puta de um time. É muito difícil você manter um nível que ele mantém no futebol brasileiro num campeonato tão disputado como a Premier League, né? Eu acho que quando a gente compara assim, tem alguns fatores que a gente precisa levar em conta. Por exemplo, essa Premier League desse ano, com o Liverpool disparado, não daria para nenhum time brasileiro pensar em título, né? Não deu para o Manchester City pensar em título. Então, assim, você já vê o nível que a gente está comparando quando o time do Guardiola nem brigou pelo título, né? Mas eu acho que a grande diferença, assim, que a gente imaginar é de estilo de jogo, né? Porque esses times que são os mais fortes da Inglaterra e têm ficado cada vez mais fortes, né? Os 6 principais, eles pegam os times inferiores que também jogam num estilo muito rápido, nesse estilo que a Premier League se notabilizou nos últimos anos, né? Muito físico, mas com jogadas rápidas, tal, contra-ataque, tal, jogo de transição que se fala, e eles costumam pegar esses times, eles são melhores, eles ganham desse time. Os times brasileiros, muitos não têm essas características, então é difícil a gente imaginar como seria um time brasileiro jogando todas as rodadas com times que têm estilos diferentes, né? De fato, se o time é bom, ele tem que ganhar, ele é melhor, não é um estilo que vai fazer o time perder porque ele joga diferente. Mas eu acho que seria uma adaptação primeiro ao estilo inglês de jogar futebol. Então, assim, o Flamengo, bem treinado pelo Jesus e tal, teria condição de jogar a Premier League. Como eu disse, eu não acho que brigaria por título nessa temporada que o Liverpool disparou, mas estaria ali, é um time com qualidade, outra coisa que é bem diferente é o calendário, os ingleses não jogam tanto, né? Tem as competições europeias, mas aí depende até onde você vai, no Brasil se joga muito mais, então teria que se... teoricamente é mais fácil você jogar menos jogos ali, fisicamente, para você poder exigir mais, né, dos seus jogadores. Então, é um exercício legal, assim, mas são muitas coisas que a gente tem que comparar. Muitas variáveis, né? Os bons times brasileiros teriam condição de ficar ali, de brigar, beliscar umas competições europeias e tal, mas sonhar com alguma coisa a mais, eu acho que são só esses times muito específicos, o Flamengo do Jesus e outros times brasileiros nos últimos anos que foram muito superiores aos demais para a gente querer comparar com os melhores, né, ingleses. Mas você não pode ficar no muro. Que posição que você acha que o Flamengo ficaria numa Premier League? Cara, nessa atual Premier League, eu acho que ele brigaria ali no G5, assim, podendo rivalizar ali no miolo com o Leicester. Eu não acho o Leicester melhor do que o Flamengo, assim, em nomes e tal. Às vezes joga melhor, joga pior, varia. Então eu acho que estaria ali. E os outros brasileiros ficariam realmente numa posição mais intermediária, mais ou menos como foi o Brasileirão, né? Que o Flamengo disparou e os outros ficaram ali. Então eu não acho também que todo brasileiro brigaria para não ser rebaixado. Acho que não. Os times, 5, 6 melhores times do Brasil, acho que não seriam rebaixados na Premier League. E você? Exatamente. Tipo, ali no G6, brigando ali, hoje em dia tá muito embolado as coisas, né? Tipo, se você falar quarta colocação e sexta colocação na Premier League é quase a mesma coisa, né? Então, tipo, ficaria ali naquele miolo, o Flamengo. E os outros times um pouco para baixo, mas eu não acho também que eles brigariam para não cair. Mas eu acho que estão muito longe do nível que é hoje o G4 da Premier League, né? Mas é o que você falou, depende muito de uma adaptação. E tem muito time ruim na Premier League também, né? Que às vezes a gente fala, mas tem muito time fraco, assim, nas partes inferiores, jogador grosso, goleiro ruim, impressionante como tem goleiro ruim. O Guardanapo Musculoso ainda fez outra pergunta, que ele perguntou das maiores promessas do futebol brasileiro. Eu acho interessante a gente colocar, você tem alguma promessa aí que você acha que, uma fora off-topic, assim, mais fora da mídia, será que você pensaria em alguém, assim? Então, né, é duro porque hoje os jogadores do Brasil, antes deles até se consolidarem, eles saem dos times, então é difícil a gente medir o que é promessa, tipo, o Vinícius Júnior, o Rodrigo, o próprio Martinelli, não tem saído do Brasil com menos de 20 anos, o Renier, então assim, ainda são promessas, né, a gente não sabe o que eles vão... os caras já estão no Real Madrid, no Arsenal e tal, mas o que eles vão virar? Eles vão ser jogadores de seleção para sempre? Muitos não vingaram nesse nível. Então, assim, dos que estão no Brasil ainda, pensando... fala-se... No Palmeiras tem a grande expectativa do Verón, né? Que é um
um jogador que já é valorizado e tal, e provavelmente não vai ficar muito tempo também, né? Porque a Europa já olha muito pro Verón. No Santos, o Santos sempre revela muito, então sempre surge atacante, assim, que acaba... Alguns são no Robinho, outros são novo Neymar, e nem todos vingam também. Mas, assim, é difícil a gente... Eu acho que os melhores já estão na Europa, né? Já estão no radar europeu ou já estão jogando nos times europeus. Então, eu considero ainda promessa, assim. Então, um passo à frente, mas fora esses eu citaria o Verón, que é visto como uma joia no Palmeiras e pode surpreender, mas alguns que já saiu o Pedrinho, saiu agora do Corinthians, o Antony saiu do São Paulo, são promessas ainda e já estão indo para a Europa, então são todos jogadores com potencial. Agora, quem vai vingar no nível mundial, assim, difícil, né? Não sei sua opinião. Não, é exatamente essa. Eu acho que hoje em dia é muito difícil se avaliar promessas no Brasil, porque as promessas do Brasil já não estão mais no Brasil, né? Você conta no dedo quem ficou realmente com 20 anos, 21 anos no Brasil. O Cebolinha é um caso muito fora da curva, vamos dizer assim. E o Verón ter ficado até agora também é fora da curva. Então, eu acho que é difícil analisar, mas são todas promessas, né? Acho que o Rodrigo, são os brasileiros, o Martinelli, são as promessas aí que o Brasil pode ter daqui para frente. No Brasil, quando a gente descobre uma promessa, ela já está caminhando para a Europa. Já. Exato. E o que você citou, o Verón, o próprio Caio Jorge no Santos também, a gente não sabe até que ponto eles estão aqui porque não tiveram muitas chances ainda e por isso não foram para a Europa, ou se de repente, às vezes, chega no profissional e não vai conseguir render. Então, fica muito especulação, assim, porque a gente viu esses meninos jogarem basicamente na base, né? Então, a gente tem pouco tempo para analisar ali quem vai ser promessa e quem vai explodir. E daí o Gustavo quer saber qual pode ser o próximo time a cruzeirar, que virou um verbo que ninguém quer, nenhum time quer passar por isso, né? Porque tanto problema financeiro. Eu acho interessante porque, assim, uma coisa é você ser rebaixado, é completamente diferente de você cruzeirar, porque cruzeirar você tem que ver o contexto inteiro do Cruzeiro, né? O Cruzeiro foi multicampeão durante muitos anos, continuou investindo investimentos errados, isso ficou bem claro agora, né? Muitos investimentos errados, gastou dinheiro que não tinha ainda, etc. De má administração, uma estruturação da equipe que depois de anos e anos vem sendo, porque a gente não pode tirar todo esse mérito do Cruzeiro nos últimos 8, 9 anos, pelo menos, né? E depois acaba, né? O time simplesmente entra numa dívida quase bilionária, perde os principais jogadores, é rebaixado, tem um problema administrativo gigante, então, tipo, para o time chegar nesse ponto, ele tem que ter o contraponto de ter ido super bem no momento anterior. E hoje eu acho que poucos times estão numa situação seguindo para esse caminho. Os grandes campeões, se você pegar os 3 últimos campeões brasileiros, né, tipo Palmeiras, Corinthians e Flamengo. O Flamengo hoje está com uma situação financeira muito tranquila, tem um time muito bem estruturado e para, abre aspas, cruzeirar, demoraria muitos anos de má administração. E o Palmeiras está numa situação parecida, mesmo não tendo um time tão bem estruturado, mesmo não tendo um time tão forte, não tendo uma situação financeira tão tranquila, hoje o faturamento do Palmeiras, comparado com as dívidas, inclusive com a própria Crefisa, é algo muito maior. Tem muito mais faturamento do que dívidas. Então, sim, é muito difícil. Acho que entre esses, o Corinthians seria o mais próximo, ainda assim muito longe desse caminho. Lembra quando a gente fala cruzeirar? Não é assim, tipo, o Atlético Goianiense vai ser rebaixado no ano que vem, vai cruzeirar. Isso não é cruzeirar, né? Não tem nada a ver. Mas essa é a minha opinião. Assim, eu acho que hoje em dia, pouquíssimos times estão seguindo esse caminho. Agora, muita gente fala, o Atlético Mineiro está contratando muita gente, mas assim, o cruzeirar, o fato de você quebrar o time completamente é um negócio que leva muitos anos. Então o Atlético Mineiro ainda precisa fazer muita coisa errada para chegar num ponto desse nível. Não sei nem se você concorda com o que eu tô falando, mas... Não, sim, e eu acho que é bem isso, porque o Cruzeiro virou um exemplo, assim, de que, se você quer fazer tudo errado, é assim que faz, tanto nas finanças
quanto você... Porque, assim, acho que o Cruzeiro vai servir de exemplo até para o torcedor que, às vezes, quer ver o seu time ganhar e todo mundo quer que seu time seja campeão e tal, mas a que preço isso é construído, qual a herança que determinado dirigente ou determinada gestão vai deixar para o próximo. Então, acho que ligou um alerta para isso, que eventualmente o seu time pode ser campeão e pode contratar um monte de jogador, mas tem condição de fazer isso? Adianta para depois entrar num buraco e daí você colocou bem que não é só cair para a segunda divisão, a gente vai ter que ver como esse Cruzeiro vai reagir na segunda divisão, porque é um time, bem isso, ele acostumou a ganhar muito, nunca tinha caído e de repente ele está numa situação podendo começar com pontos negativos, então assim, é uma pressão muito grande, vai formar um time provavelmente mais fraco do que outros times que caíram para a segunda divisão e tiveram que se reestruturar de certa forma para a realidade, né, da Série B, mas tinham ainda alguma reserva, alguma condição de fazer isso, Cruzeiro quebrado. Então, assim, é uma situação desesperadora. É óbvio que o time tem a torcida, tem força para sair dessa, mas liga o alerta, né? Como você citou, o Corinthians é um time que financeiramente tem muitos problemas, a dívida aumentou muito, só que, assim, má administração no futebol brasileiro não é novidade, né? Agora, tem uma diferença de você fazer uma administração ruim e deixar condições para um próximo, para melhorar, para resolver os problemas, e você afundar o clube de um jeito que não tem saída praticamente. Então, eu não acho que outros times no Brasil estão nessa situação, mas na beira de ficar nessa situação tem vários, assim, porque problema financeiro todos têm, é só chegar alguém lá e fazer tudo errado também, começar a contratar de onde não tem e deixar para o próximo pagar a conta, que pode cruzeirar, né, como a gente fala. A gente torce para que não aconteça, né, porque é triste ver um time super campeão na situação do Cruzeiro, né, então acho que a gente espero, por mais igual o Corinthians é dos maiores, é o que está numa situação mais difícil, assim, né, dos que ganharam, como você disse ultimamente, mas a expectativa é que tenha eleições também, renove e tire o time dessa situação, né. Bem, essas foram as perguntas de hoje. Obrigadão, Vitor, obrigado pela participação aí. Valeu, até a próxima. E obrigado você aí que mandou as perguntas e você também que está assistindo até agora. Não esquece de deixar o like se você curtiu as respostas e coloca a sua opinião aqui embaixo na caixinha de comentários. Não esquece também de se inscrever e clicar no sininho para não perder nenhuma novidade do canal. Valeu pela atenção e até a próxima.